Frente e Verso. Apresentação Marco Lacerda. O pato vinha cantando alegremente, quen, quen, quando o marreco sorridente pediu para entrar também no samba, no samba, no samba. O ganso gostou da dupla e fez também quen, quen, quen. Olhou pro cisne e disse assim: vem, vem, que um quarteto ficará bem. Muito bom, muito bem. Regina Reda nasceu no interior de São Paulo em 1957. Formada em cinema pela Universidade de São Paulo, ela trabalhou nos anos 80 e 90 como roteirista e diretora de curtas-metragens, vídeos e programas de TV. Regina estreou na literatura em 1994 com o livro de contos Arca Sem Noé, que ganhou o Prêmio Jabuti. Em 2006, Regina Reda traduziu o livro sobre direitos animais, Jaulas Vazias, do filósofo Tom Regan, e passou a fazer traduções de textos sobre direitos animais que têm o veganismo como princípio fundamental. A própria Regina, que vive entre o Brasil e os Estados Unidos, é vegana há 10 anos. Veganismo e direitos animais são dois dos muitos assuntos que Regina Reda aborda na entrevista que você acompanha em seguida no Frente e Verso deste domingo. A voz do pato era mesmo desacato, jogo de cena com o ganso era mato. Mas eu gostei do final, quando caíram na água, ensaiando o vocal. Quen, 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 quen. Boa noite, Regina. Como é que vai, minha querida? Eu vou bem, e você? Tudo bem, Regina. É um prazer ter você conosco hoje à noite no Frente e Verso, hein? O prazer é todo meu. Obrigada por me convidar. Regina, conta para os nossos ouvintes um pouco sobre suas origens em Santa Cruz do Rio Pardo, no interior de São Paulo, e os primeiros passos da sua formação escolar e acadêmica. Eu nasci em 1957, em Santa Cruz do Rio Pardo, no interior de São Paulo. Como você disse, o meu pai era bancário e minha mãe era professora primária. E em 1963, a gente mudou para Sertãozinho, também no interior de São Paulo, lá na região de Ribeirão Preto. E eu acho que o meu amor pelas letras começou ali, ainda antes de eu entrar na escola, porque os meus pais me ensinaram as letras do alfabeto e eles me mostraram como é que juntava as letras para formar palavras. E eu comecei a ler palavras em jornais. E eles ficaram muito orgulhosos e gostavam de dizer para as pessoas que eu tinha aprendido a ler sozinha. Claro que era um pouco de mentira, né? E eu lembro que a minha mãe era muito religiosa, ela me levava para procissão. E eu lembro direitinho a primeira procissão de que eu participei, que eu consegui ler as coisas que estavam escritas na frente das lojas, sabe? Os sinais nas ruas. Foi uma felicidade, foi uma revelação. Depois, em 1965, a gente mudou para a periferia de São Paulo. Éramos eu, meus dois irmãos e os meus pais. E a gente foi morar primeiro em Itaquera, depois em Osasco. Eu estudei o ginásio, antigamente falava ginásio, né? Agora seriam as 4 últimas séries do primeiro grau, certo? Estudei num colégio de freiras lá em Osasco. Eu não gostava. É a minha mãe que me matriculou. Ela era religiosa, me matriculou lá. Mas depois eu passei num concurso e passei por um colégio estadual em Pinheiros, fiz cursinho e entrei na USP, na Escola de Comunicações e Artes, em São Paulo. E foi ali então que eu virei artista mesmo. E formei bandas de rock e descobri a minha vocação para o cinema, na ECA, em São Paulo. Bom, como você acabou de dizer, antes de se tornar escritora, você trabalhou em cinema e televisão. Fala um pouco para os ouvintes do Frente e Verso sobre sua experiência nessas áreas. Certo. Então, na ECA, eu fiz cinema. E eu dirigi alguns curtas ali, e o mais importante deles foi o Fusarca no Paraíso, um curta de 17 minutos, que era um musical, com músicas compostas por mim e executadas no estúdio lá da ECA mesmo, pelo Premeditando Breck, que estudava lá e que depois se tornaria o grupo Premê, né? A gente era tudo estudante, a equipe era de estudante, e eu fiz esse filme, esse curta, que foi era um curta assim, diferente do que se fazia na época.
Então, ele era bem ousado e alegre, com músicas compostas especialmente no estilo chanchada mesmo, das chanchadas musicais da Atlântida. E ele foi muito premiado no circuito de festivais e mostras, inclusive entrou em Gramado e ganhou uma menção honrosa lá. E ganhou um outro prêmio também de melhor curta numa jornada da Bahia. Isso tudo foi em 1983. O outro curta mais importante que eu fiz foi o Folias Siderais, que esse já era produzido pela Embrafilme, isso foi mais tarde. A Embrafilme era aquela empresa do governo, né, que financiava o cinema com fundos públicos. Eu fiz esse curta, também musical, e ele também agradou bastante. Ficou passando durante 5 anos, em cinemas antes dos longas. Esses curtas fazem parte daquele movimento que eles ajudaram, né, a começar aquele chamado boom do curta-metragem brasileiro, que começou nos anos 80 e foi até aos anos 90. Esses filmes fizeram parte daquilo. Mas depois eu acabei desistindo de cinema, porque ficava muito difícil trabalhar com aquilo, e eu acabei arrumando um emprego de diretora de programas infantis na TV Cultura. Eu co-dirigi o X-Tudo e dirigi alguns quadros do Castelo Rá-Tim-Bum. Mas a verdade é que eu não gostava de trabalhar na televisão e não gostava do set de filmagem, aquela loucura toda da produção, as equipes e aquela neurose toda. Eu não gostava nada daquilo. Eu preferia mesmo e sempre preferi escrever o roteiro, escrever as músicas. E foi aí que eu decidi, não, vou ser escritora. Então, em 1993, eu comecei a escrever o meu primeiro livro, A Arca Sem Noé, Histórias do Edifício Copan, que foi publicado no ano seguinte, em 1994. Qual o motivo desse título tão interessante, A Arca Sem Noé, do que tratam os contos que compõem esse livro? Certo. Esse Arca Sem Noé, Histórias do Edifício Copan, ele ganhou um prêmio Jabuti, né, em 1995. Ele é baseado... Eu morei durante 5 anos no Copan e tive uma experiência fantástica lá, muito rica. Porque o edifício Copan é aquele edifício que aparece em cartões postais da cidade de São Paulo. Ele é um dos emblemas, né, da cidade de São Paulo, que tem aquela fachada sinuosa em formato de S virado. Ele foi planejado pelo Oscar Niemeyer e é um edifício famoso no mundo inteiro, porque o Niemeyer é muito conceituado, né, no mundo inteiro. Então, fotógrafos, engenheiros e arquitetos do mundo todo conhecem o edifício Copan. E isso ajuda contribui para haver mais interesse no meu livro, que é um livro de contos, que se inspiram em grande parte em coisas e personagens, pessoas que eu conheci lá e em situações, e também naquela arquitetura toda, né? Na arquitetura do prédio. Inclusive tem uma das histórias que dá um pouco o histórico, assim, da arquitetura. O Copan é basicamente uma Babilônia, não é, Regina? O Copan, então, você perguntou do título, né? O título... é um título jocoso, né? Um título cômico que remete, porque eu gosto muito do caos urbano. O Copan e os contos sobre o Copan, eles são um microcosmo do Brasil, né? Um microcosmo do caos urbano, da América Latina, na verdade. Então, o título é um título jocoso que remete à imagem de um barco à deriva, né? De uma caótica e complexa arca sem Noé urbana. E esse livro foi traduzido e publicado em inglês. Ele faz bastante sucesso entre os alunos de literatura brasileira nas universidades aqui nos Estados Unidos. Os professores adotam e os alunos discutem bastante, eles se identificam bastante com aquela realidade ali, né? Eles se interessam muito com aquilo, por aquilo. Personagens, por exemplo, uma matrona viúva da alta sociedade que tem saudade da época da ditadura, um dramaturgo decadente que já fez muito sucesso no passado, um funcionário faz tudo, um maníaco por computador que está escrevendo um dicionário de diretores brasileiros de curtas-metragens, uma traficante de cocaína, fantasmas de antigos moradores e assim por diante.